Nós vamos dar sequência à nossa empreitada. Nós vamos, peço que você deixe sua Bíblia aberta em Lucas, no capítulo 10, porque este primeiro momento aqui, ele é simples. Esse primeiro momento nós vamos passar os slides e vamos encerrar e entrar propriamente no texto posteriormente aos slides. Então, a ministração de hoje está baseada no primeiro, não é no primeiro capítulo, mas na introdução. O livro tem uma apresentação e depois ele tem uma introdução, que é uma espécie de síntese para o que ele intenta projetar na leitura do livro. Eu sei que muitas pessoas, eu já percebi isso na ABAN, já estão bem avançadas na leitura, quase terminando o livro, mas leia pela segunda vez. Me sobraram, a Vera está com um aí, né? Que é da Viviane Dolavras. Sobraram apenas 3, tá? Só tem 3. E nós vamos trabalhar em cima disso. Obviamente nós não vai precisar abrir o livro aqui para ler nada, mas é importante que você traga, como a gente fazia antes na escola bíblica dominical. Os que tiveram experiências na escola bíblica dominical, que vieram de alguma igreja assim, levavam a Bíblia e a revistinha no domingo de manhã. E aí ele tinha estudado a revistinha durante a semana, ou no sábado à noite, porque tinha esquecido de fazer durante a semana. E no domingo de manhã essa pessoa fazia aquela leitura lá junto com o professor na sala e aprendia o que tinha que aprender. Depois tinha um culto e voltava para o culto à noite. Claro que nos nossos dias, por culpa de uma série de circunstâncias, inclusive do neopentecostalismo, as pessoas não conseguem vir mais em 2 horários no mesmo dia na igreja. A maioria das pessoas cristãs não fazem mais isso. São raros lugares que você consegue encontrar a pessoa que ele vai domingo de manhã na escola bíblica dominical e à noite ele volta para o culto. Isso é raríssimo hoje. Tem, mas é raríssimo. Os tempos mudaram. Os tempos mudaram. Por culpa de uma coisa ou por culpa de outra, os tempos mudaram. E nós precisamos nos adaptar a estes tempos, para que a gente também não se perca no processo em nos tornar pessoas saudosistas. Porque uma coisa é sermos nostálgicos. O nostálgico é aquela pessoa que se lembra muito bem das coisas, guarda memórias, guarda lembretes, mas prossegue sua vida. Vez por outra ele se lembra de como era o seu passado, ele olha as fotos, ele vê, ele pega aqueles brinquedos, aqueles negocinhos que ele tinha, dá aquela olhada, diz, puxa, como era bom esse tempo, mas prossegue. Ele não fica parado. O nostálgico, ele se lembra, toma lições, renova suas energias, mas continua. O saudosista não. O saudosista trava. Ele vive em função de um passado que nunca mais voltará, mas ele também não consegue avançar, porque ele imagina que o passado pode ser recuperado, e o passado não pode ser recuperado. Então, para não perdermos, ou não nos perder entre nostalgia e saudosismo, nós precisamos nos adaptar. E nos dias de hoje, normalmente, não fazemos escola bíblica dominical. A maioria maciça das igrejas no mundo
algumas outras ainda mantêm, algumas outras ainda tentam manter, fazendo ainda cursos para levantar professores de escola bíblica dominical. Mas eu temo que isso tem um tempo definido, isso não vai se sustentar, porque isso acaba se tornando saudosismo e não nostalgia. A forma de se comunicar com este tempo mudou. Não podemos diluir a mensagem, não podemos destruir a mensagem do Evangelho, não podemos destruir a qualidade da mensagem, mas a forma de se comunicar, sim, temos que alterar constantemente. Na introdução desse livro que estamos lendo, a ideia que eu projetei para nós nessas próximas semanas é redefinindo o conceito de igreja. Então nós vamos começar a pensar sobre o assunto, né? Vamos ver quando eu para cá. Nós vamos encontrar na leitura as resistências mais comuns que as pessoas têm em relação a vir para a igreja. A primeira delas é que as pessoas demonstram gostar de Jesus e de seus ensinamentos, mas não da igreja, que se diz ser seguidora de Jesus. É comum isso. Essa é uma resistência natural. As pessoas não rejeitam Jesus. Se você falar que dos ensinos de Jesus que estão na Bíblia, elas gostam. Mas dar o outro passo de fato se tornar membro de uma igreja, há uma resistência. Não é comum, e cada vez mais isso está aumentando. A segunda resistência, e acaba sendo duas grandes resistências, as pessoas se interessam em assumir um estilo de vida como discípulo de Jesus. Todo mundo quer ser parecido com Jesus, mas hesitam em se tornar membros de uma organização religiosa chamada igreja. Acontece. As pessoas querem mesmo ser discípulos de Jesus, querem ser chamadas de seguidoras de Jesus, mas hesitam um pouco em dizer assim: eu quero ser da igreja. Acontece. E aí, nessa nossa leitura, nós vamos entender o porquê. Nós temos que encerrar essa parte aqui. Você não vai poder ler, eu acho que você não consegue ler, eu vou ter que ler para você. Por que isso acontece? Primeiro, porque algumas dessas pessoas tiveram alguma péssima experiência com a igreja na infância. Tem gente que foi obrigado para a igreja, para a missa, para o culto, não queria ir, e o pai e a mãe obrigou e foi e não gostou. Segundo, porque quando as pessoas foram convidadas para vir num culto especial, encontro de casais, uma festa, sei lá, Páscoa, Natal, né? E por cortesia e amizade foram, porque queriam ser pessoas educadas, um amigo convidou, não, eu vou. A experiência também foi desagradável e desconfortante. A música não agradou, a gritaria do povo não agradou. Imagina se foi convidado para um culto de Natal numa igreja do Reteté. Aí ele não entendeu nada. Aí foi desagradável. Terceiro, normalmente essas pessoas resistem porque tiveram experiência negativa com um membro ou com um frequentador da igreja. Trabalhou para ele, trabalhou com ele, era amigo na faculdade, na escola, e foi uma péssima experiência. Está lado a lado com esse crente. Aí ela diz: olha, para ser crente como você, então eu não vou. Em quarto lugar, as pessoas resistem à igreja porque veem constantemente nas mídias uma imagem da igreja que não é das melhores, principalmente no Facebook, que o que a gente mais vê é crítica da igreja contra a igreja. Uma pessoa de fora não vê nada de bom. Imagine, meu irmão e minha irmã, meu querido e minha querida, que igreja de hoje a pessoa, nem católica ele conseguiria escolher, porque também há lutas internas, agora, e já estão demonstradas hoje. Imagine
se uma pessoa tivesse que dizer assim, hoje, que não foi o caso do Joedson, graças a Deus já ficou aqui, a família já está aqui, então ele não teve problema, a resistência dele foi menor, exatamente porque a sua esposa e seus conhecidos e alguns de seus amigos já frequentam o ambiente, então não há muita dificuldade nesse caso. Mas imagine uma pessoa que não tem contato nenhum com a igreja, parente nenhum na igreja evangélica, e de alguma maneira compreendeu que deve passar a ir para a igreja, aceitar Jesus, e dizer assim, eu vou entrar agora no Facebook, na internet, e vou procurar uma igreja boa. Vou no YouTube ver as pregações. Que igreja você acha que ele ia escolher? Nenhuma. Por quê? Porque o que ele vai ouvir é tão antagônico, é tão diametralmente oposto um ao outro, não há conexão, não há fundamentos, não há base igual, cada uma divulga uma mensagem diferente, e na maioria das vezes nem evangelho é. Então o senhor João, ou o senhor Manuel, ou a dona Hermelinda, ou a dona Maria, não vão para igreja nenhuma, porque eles escutam, veem, leem, todos os dias, coisas negativas contra a igreja, e não é de fora, é da própria igreja, falando contra ela mesma. Cadê o Joel? Eita, quase vou errado. Resumindo, diante de tudo isso, ficam os desafios. Estamos no século 21 e ainda é necessário tentar descobrir quais são os desafios que a igreja enfrenta nos nossos dias. Acredito que são dois. O primeiro, o desafio de manter-se fiel. Você vai ver isso, vai encontrar isso na leitura do livro. O desafio de manter-se fiel à pessoa e mensagem de Jesus. Ainda a igreja é de Jesus, a mensagem ainda é de Jesus. Esse é o grande desafio. E o segundo desafio, tornar-se culturalmente relevante ao mundo desse século. Uma igreja que não fala mais a essa geração. Uma igreja que não tem a linguagem que conecta, ou que se conecta com essa geração. Uma igreja que não consegue responder às demandas sociais e ao mesmo tempo não consegue responder às demandas espirituais. Uma igreja que não é mais combativa contra as trevas, mas é tolerante com as trevas. O desafio é ser culturalmente relevante. Culturalmente no sentido de dizer, a cultura da igreja é uma boa cultura. Aquilo que temos a oferecer ainda que seja diferente, mesmo que não seja atrativo, porque a gente pode não acertar na atratividade, ou não optar por ser atrativos, mas a nossa mensagem, a nossa maneira de ser é de fato relevante. As pessoas podem olhar para a igreja e dizer assim, cansei de viver esse tipo de vida, e a única alternativa que eu tenho é viver como um cristão, então eu escolho alternativamente viver como um cristão, porque isso me atrai, porque isso serve para mim, porque se eu não escolher aquilo, eu só posso escolher isso, e eu prefiro escolher isso, e ao escolher isso eu não estou com nenhum problema. Sim ou não? E essa noite, a ideia é tentar responder a esse desafio. Isso, obviamente, está em Lucas, no capítulo 10. Acabam os slides. Vamos às escrituras. Lucas, no capítulo 10, a partir do versículo 25 até o versículo 37, tem a famosa parábola do samaritano, do bom samaritano. Na minha forma de ver, esse texto responde adequadamente a esses dois desafios. O desafio de ser fiel à mensagem
E o desafio de ser relevante para a cultura do nosso século. De que forma? De que maneira? Eu não vou lê-lo para depois voltar a ele. Nós vamos ao mesmo tempo lendo. A ideia, você já sabe o que acontece. A parábola do bom samaritano, ela é muito bem conhecida, mas às vezes o contexto no qual a parábola está não é conhecido. Estão entendendo? Até aqui? Sim ou não? Pode baixar um pouquinho. Nós sabemos que o bom samaritano é aquele cara que fez o que devia fazer quando ninguém fez o que devia fazer. Certo? Quando alguém é assaltado e sofre, e passa ali os judeus, os homens da lei, os homens do sacerdócio, deixam de lado ele, levita passa lá e não liga. E esse samaritano vê esse judeu e o socorre. Nós já conhecemos o texto. Agora, o contexto no qual a parábola é contada, a maioria de nós não entende ou não lembra. Jesus está falando sobre a vida eterna. Alguém pergunta a Jesus sobre a vida eterna. Aí Jesus pergunta como é que ele interpreta os mandamentos. E aí ele compreende os dois grandes mandamentos: amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então ele faz a outra pergunta: quem é o meu próximo? E aí Jesus conta a parábola do samaritano. Se nós estivermos atentos hoje, e se seu coração estiver aberto à palavra de Deus nessa noite, você pode sair daqui com a resposta de como ser uma igreja relevante para os nossos dias e de como ser uma igreja fiel à mensagem de Jesus. O que a gente precisa compreender? Eu apontei 4 coisas. Não está ali, mas está aqui. A primeira delas, versículo 25, a igreja precisa entender que é ela quem deve responder as perguntas sobre a eternidade. Deixe-me lhe dizer um pouco mais. Vamos ler o texto 25. E eis que certo homem, intérprete da lei, que era doutor, cara que não só lia, ele interpretava para os outros, para si mesmo e para os outros a lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Até aqui. Quem é que tem que responder as perguntas, as questões, os questionamentos que as pessoas fazem sobre a vida eterna? Gente, desculpa, não é o espiritismo. Allan Kardec não tem as respostas. O mormonismo não tem a resposta prometendo um planeta para um casal, Adão e Eva, um novo Adão e Eva, que você, que constitui uma família e que se tornar um mormon, quando você morrer, você levará sua esposa ou seu marido para um outro planeta, e nesse novo planeta, você vai começar como se fosse um Adão e Eva a povoar esse planeta. Essa é a sua eternidade. Ou como o budismo, em que você não encontrará vida, mas você se decomporá e se integrará à mente cósmica universal, deixará de existir enquanto pessoa e se tornará parte do todo, com vida e sem vida. Perderá a sua consciência. Ou qualquer que seja outra religião, qualquer que seja outro conceito, a única que deve ter as respostas, ou que fundamentalmente tem as respostas para a eternidade, é a igreja. Nós sabemos para onde a alma do homem vai. Eles podem não gostar da ideia, mas as respostas sobre a eternidade, quem temos somos nós. Eles podem não gostar da ideia do inferno, eles podem não gostar do lago de fogo, eles podem não gostar do novo céu e da nova terra, que só entram aqueles que praticam a justiça e que lavam suas vestes no sangue do Cordeiro.
Eles podem não gostar da ideia que só há um caminho e uma única porta que pode salvar as pessoas. Não é uma religião, não é uma igreja, é o próprio Jesus. Não é uma imagem, não é um santo, não é nada, não é outra pessoa. A única pessoa, o único ser, o único no universo que é a porta da salvação é o próprio Jesus. Ninguém pode interferir, nem a mãe de Jesus, nem os irmãos de Jesus, nem o cara que foi o pai social de Jesus, o José. Ninguém pode intervir, ninguém pode ajudar, ninguém pode fazer nada para impedir ou para ajudar alguém a passar. Jesus disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. E Jesus disse: aquele que me ama ouve as minhas palavras e pratica o que eu ensinei. E Jesus também disse: eu não vim para julgar, vim para salvar. Irá julgar no último dia. As palavras que eu tenho falado hão de julgar as pessoas nos últimos dias. O centro que habilita o indivíduo para a eternidade boa é Jesus e seus ensinos. Não há conceito, não há filosofia, não há regrinha, você não pode misturar as coisas. A única que pode responder corretamente as perguntas da eternidade é a igreja. Mestre, o que posso fazer para herdar a vida eterna? Porque todas as pessoas têm uma pergunta sobre o que acontecerá depois da morte. Todo mundo quer saber. Nenhuma pessoa nesta terra que não seja genuinamente cristão não sabe. Ainda está se perguntando o que acontecerá após a morte. Mas nós já começamos com a resposta. Nós já sabemos exatamente para onde cada um vai. As pessoas podem não gostar disso, mas esta é a verdade. Segundo lugar, no versículo 26 até o versículo 28, essa é a tentativa de responder. A igreja precisa ser centrada em Deus e centrada no seu próximo para cumprir a sua missão e sua função. Como é que a igreja se torna fiel a Jesus, a mensagem de Jesus? E como é que a igreja se torna uma igreja relevante, culturalmente relevante para esses dias? A igreja precisa ser fiel a Deus, centrada em Deus e também no próximo, para que ela possa cumprir sua missão. Versículo 26, para a gente dar continuidade ao texto, Jesus diz: então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? A isso ele respondeu: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, eu gosto disso, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse, respondeu corretamente: faze isto e viverás. Até aqui. Faze isto e viverás. Respondeu bem. Você precisa estar centrado em Deus, que é o primeiro mandamento, e centrado no próximo, que é o segundo mandamento. E aqui o próximo, a parábola vai nos dizer o que é que você precisa fazer em relação ao próximo. Não é simplesmente dizer eu amo você. Amém? Não é dizer eu amo você, ou eu gosto de você, ou não é simplesmente dizer paz do Senhor, graça e paz. E aí, tudo jóia? Jesus é bom na sua vida. Não é isso. Bom dia, boa noite, boa tarde. Eu e você somos um. Ou mandar uma mensagenzinha, um like, um feliz aniversário para ele, um parabéns, ou mandar uma imagenzinha, um bannerzinho no WhatsApp. Não é isso. Centrar no próximo, não é isso. É estar presente verdadeiramente na vida dele quando mais ele precisar. É dispor, inclusive se necessário for, dos seus próprios recursos para abençoar o próximo, que às vezes
você não conhece. Porque fazer o bem só na igreja, para quem a gente conhece, aos domésticos da fé, é uma coisa. Mas fazer o bem a quem você não conhece, não sabe o nome, ou é uma pessoa totalmente estranha, ou não tem um comportamento cristão, é outra história. Sim ou não? Sim ou não? Portanto, a igreja deve ser centrada em Deus, mas também centrada no próximo. Senão, ela não pode cumprir a missão. Quando falamos igreja, eu estou falando com você. Com você. Amém? Amém. Você não pode ficar no seu conforto. Todas as vezes eu sou chocado, eu sou impactado com isso, e todas as vezes eu falo para minha esposa, quando eu vejo pelo menos um pouco de desperdício, também falo na ban, quando eu vejo assim que sobrou uma comida no prato de alguma criança ou de alguém, normalmente eu sou forçado a dizer: tem gente passando fome. Sim ou não? Tem gente que só come se alguém der. Tem gente agora nos campos de concentração que tomou o café da noite, e o café da noite não foi café. O café da noite foi uma garrafa de água mineral com um pão, com um lanche dentro. E fora de suas casas, por causa da guerra, estão dormindo em barracas, sem privacidade nenhuma. Entenda-se. Como nós vamos encontrar pessoas no meio da rua? Como nós vamos encontrar pessoas? Ah, mas a culpa não é minha. Verdade. O problema não é meu, alto lá. Talvez seja. Talvez seja. Quando desfrutamos das benesses da vida, quando desfrutamos das melhores coisas que os recursos podem nos dar, e sequer pensamos que existe alguém também que ainda não tem, que nós poderíamos até mesmo dar um pouquinho de alegria, nós não estamos sendo responsáveis, e nós não estamos cumprindo o papel de pessoas que estão na igreja. Claro que você não vai ficar todo dia pensando nisso. Claro que não. Ah, sua cabeça, eu vou comer um negócio, ai, sobrou isso aqui, essa parte eu não gostei, eu vou jogar fora, ou eu vou dar para outra pessoa, ai, tem alguém passando fome. Não é assim. Mas você precisa permitir-se que em tempos você compreenda que aquilo que você desfruta, a cama quentinha, o banho de água quente que você tem, a comidinha feita na mesa, ou pronta para você esquentar no micro-ondas. 70% da população do mundo não tem nada disso. Você é um privilegiado, uma privilegiada, e como tal, deve também viver centrado no próximo. Amém? Quem é professor sabe que é difícil dar aula nos dias de hoje para o tipo de aluno e de geração que nós temos. É verdade. Mas ao mesmo tempo devemos olhar para essas crianças como gente de potencial, que talvez estejam dessa forma porque de fato não tiveram aquilo que nós tivemos, as oportunidades que nós tivemos, a família que nós tivemos, o apoio e o suporte que nós tivemos. Talvez. Terceiro lugar, versículo 29 até o 35. Compete à igreja fazer o papel do bom samaritano. Vamos ler o texto, daqui a pouco a gente encerra, vai dar certinho. Do 29 até o 35. E ele respondeu, ele porém, querendo justificar-se, lê o texto, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de ladrões, salteadores. Tem coisa pior do que ladrão, gente? Fala sério, né? É brincadeira. Salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos,
retiraram-se, deixando semi-morto. Ainda bateram nele, espancaram o homem. Preste atenção. Casualmente descia um sacerdote, olha aí, gente da religião, gente da igreja, do louvor a Deus, gente que realmente estava fazendo as coisas de Deus. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo, lê a Bíblia, passou de largo. Semelhantemente um levita, não é o cara da música, mas nos dias de hoje tem gente chamando levita de músico, então vamos pôr o cara da música. De repente o cara da música, o porteiro, o cara que fazia o embelezamento do culto lá, passou o levita. E o que aconteceu? Descia para aquele lugar, e vendo também, passou de lá. Certo samaritano, que é inimigo do judeu, que o judeu não gostava dele. Olha o que aconteceu. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto, e vendo, compadeceu-se dele. Esse é o papel da igreja. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, quer dizer, fez uma prensa, uma compressa, com os ferimentos, aplicando-lhe óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o a uma hospedaria ou a uma estalagem, e tratou dele. No dia seguinte tirou 2 denários. Denário era o dinheiro do trabalho de um dia. Se for por exemplo, na média de um trabalhador comum, tipo pedreiro ou um auxiliar, a média é de 100, 150 a 120 reais diária de um pedreiro hoje, 180, dependendo do pedreiro, no mínimo. Então ele tirou 2 denários, 2 diárias, no mínimo o que seria hoje 300 reais, no mínimo. Pegou 2 denários e entregou ao hospedeiro, ao cara lá do hotelzinho lá, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, o cara podia até dizer assim: opa, me deu um cheque em branco, vou gastar bastante, depois vou dizer ele que, ele está me devendo um pouco mais. E se alguma coisa gastares a mais, eu tu indenizarei quando voltar. Esse é o papel da igreja, é o papel do bom samaritano. Nós não podemos passar ao largo, nós não podemos não trabalhar, não atuar em obra social, ainda que não seja o nosso papel prioritário. O papel da igreja não é trabalhar em obra social prioritário, mas o papel da igreja, enquanto relevante, enquanto está ouvindo do próprio Cristo, querendo ser fiel à mensagem e ao próprio Jesus, essa igreja precisa de fato também se preocupar com aquilo que acontece na sociedade. Amém? Amém? Amém. Estão ouvindo? Sim ou não? A igreja precisa se preocupar, e se estiver em seu poder fazer, se você não pode, se a igreja não pode, paciência, mas se está no poder da igreja fazer, a igreja deve fazer. Se ela não pode, se ela não tem condições, se ela não tem recursos, se ela não tem pessoal, fator humano para fazer, tudo bem. Mas se ela tem, ela não pode simplesmente se omitir, ver tudo que a gente está vendo do lado de fora, tudo que a gente critica que está errado do lado de fora, e nós como igreja não fazemos nada para tentar mitigar ou resolver esses problemas. Nós criticamos a violência, nós criticamos as crianças, nós criticamos os adolescentes, nós criticamos os jovens, nós criticamos tudo isso que a gente vê do lado de fora, mas o que é que a gente está fazendo para melhorar? Por isso a igreja precisa trabalhar com suas ONGs, com seus programas de assistencialismo, as igrejas que têm. Por isso as igrejas precisam dizer assim: temos uma resposta. Se ninguém quer as crianças para cuidar, se querem deixar as crianças no meio da rua, e se nós tivermos condição de abrigá-las, traz para nós que a gente abriga, e a gente vai ensinar essas crianças a serem gente, bons cidadãos, gente de bem. Porque se ninguém faz isso, a igreja precisa fazer.
Nós não podemos ficar ensimesmados nos nossos templos e começar a construir coisas suntuosas e começar a construir templos magníficos e ao mesmo tempo não usar nenhum real para fazer o papel do bom samaritano. O homem tirou do seu bolso e disse: se precisar de mais, fala comigo amanhã. Amém? Nós temos investido o nosso dinheiro na ABAN em muitas coisas, do nosso dinheiro pessoal, porque tem que ser feito, porque o que a gente recebe de projetos é apenas uma parcela. O restante da parcela precisa vir da própria ONG. Nós precisamos estar dispostos a, se necessário for, arcar para cumprir o papel de ser uma igreja relevante nessa sociedade e mostrar às pessoas que nós temos respostas para as crianças, para os adolescentes, para os jovens, para as mães, para as famílias destruídas. Nós podemos fazer diferente. A mensagem de hoje não é a mensagem da obra social. A mensagem de hoje vai além disso. Igreja semelhante, fiel à mensagem de Jesus, e igreja relevante na sociedade, culturalmente relevante, precisa fazer o papel do bom samaritano. Amém? Se você não faz, você contribui. Se você não tem recurso, você dá seu tempo. Você se apresenta. Não é, Adão? Amém? Amém? Você chega lá, dá uma hora da tua semana, dá um momento do teu dia, aparece lá, ou em algum lugar, faz alguma coisa, intercede, ora pelo menos. Ó Senhor, hoje eu não posso ir, mas tem a nossa equipe da igreja que está trabalhando em tal área. Nós não estamos fazendo mais o trabalho no cantinho do céu. Tudo bem, tem muita gente que a gente começou a fazer, muita gente também está fazendo lá. Ótimo, ótimo. Tem muita gente fazendo, já não precisa mais da nossa presença o tempo inteiro, porque agora igrejas e outras organizações começaram a aparecer por lá. Amém. Glória a Deus. A gente pode ir em outra direção. Amém, povo de Deus. A igreja precisa cumprir o papel do bom samaritano. E por último, versículo 36 e versículo 37, a igreja deve compreender que precisa ser um misto de adoração a Deus e de serviço ao próximo. Se você quer ser igreja, se nós queremos ser uma comunidade, uma igreja que é fiel a Jesus e a mensagem dele, e relevante culturalmente para esse século, nós precisamos finalmente entender que tudo isso significa que a gente precisa ser uma igreja, um misto, um mix, né? Completa, uma coisa completando a outra, adoração a Deus e serviço ao próximo. Nos últimos 2 versículos, respondeu-lhe o intérprete da lei, né? O que usou, Jesus vai perguntar no versículo 36, perdão. Depois que Jesus conta a parábola, no versículo 36 diz: qual desses 3, Jesus faz a pergunta para ele, qual desses 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu na mão dos salteadores, dos ladrões? Ele respondeu o quê? O que usou de misericórdia, para com ele. Qual é a mensagem de Jesus para esse homem? Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Você acha que Jesus disse isso apenas para esse homem, ou essa mensagem serve também para nós? Queremos ser uma igreja fiel à mensagem de Jesus, uma igreja que realmente prega o evangelho de Jesus, e uma igreja que verdadeiramente é relevante para as pessoas que estão do lado de fora, porque nós vivemos lá.
nós precisamos ser um misto de adoração a Deus e de serviço ao próximo. E nós precisamos nos tornar especialistas nisso. Adorar a Deus e servir ao próximo. 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 Vamos ficar em pé? Nós estamos redefinindo o conceito de igreja.